Falando das inovações e tendências, esse é o ponto aqui que a Spin sofremos muito no começo, por ser diferente, por não usar algumas coisas que o mercado já respirava. Então, o primeiro ponto, atarrachamento por canal do clamp. Então, olha só, então aqui o operador vai pegar o parafuso, posicionou no centro do trilho e vai fazer o processo de aperto, tá? Então, ó, fez o travamento, temos ali poucos segundos que num simples controle visual ele já sabe se o material foi apertado ou não, se o módulo está ancorado devidamente ou não. Então, isso é rápido, isso é prático. Tá? Outras empresas já usam, eu já tive informações que nos Estados Unidos também tem empresas que já usam isso há muito tempo, e funciona muito bem. É bem prático e muito seguro. Isso nós tivemos muito problema. No começo foi difícil muitas pessoas aceitarem isso. Mas, é como eu falo, inovações. Então o mercado ele vai passar por isso, vão vir muitas coisas novas ainda para frente, o mercado só está começando e acho que isso vai ser muito proveitoso para todo mundo que está em obra. Segundo ponto nosso, como nós falamos lá no começo, é o sistema de clique. Então olha o sistema de clique aqui. Ao invés de colocar o parafuso cabeça-martelo no centro do perfil, fazer todo aquele trabalho, nós temos aqui poucos segundos para se fazer o processo. Show. Acho que vocês aí, daqui eu não tenho retorno, não ouço, mas vocês escutaram o barulho que é o clique. E ele está travado e o sistema já está montado. Então, pouquíssimos segundos, controle todo o visual por cima. E ali, se não me falha a memória, nós temos ali um pouco mais de 1 tonelada para que eu venha a cisalhar esse perfil e arrancar ele dessa cobertura, desse sistema de travamento dele. Perfeito? E aqui nós temos o sistema Railless. Isso aqui foi uma coisa que foi uma coisa muito legal para nós quando nós criamos esse produto. Foi uma coisa que nós acreditamos muito nisso. Eu não vou entrar nesse assunto tão agora, porque é mais pro final da apresentação, mas a gente enfrenta uma barreira muito grande. Porque a Spin, ela cria produtos, nós buscamos criar produtos que ela respeite todas as recomendações do resto dos materiais que estão no sistema. Então a gente fala muito com fabricantes de telha, a gente fala muito com fabricantes de módulos, até comentamos no início, né, a relação que nós temos aí com um dos grandes fabricantes de módulos aqui que atuam no Brasil. Então, atender a especificação dos fabricantes de microinversores, de otimizadores. Então, entender isso, entender todas essas necessidades do mercado e trazer para um produto, isso é uma coisa que criou uma barreira para nós muito grande. Teve até uma época que a gente chegou até a querer falar, poxa, eu estou remando contra a maré. O mercado inteiro utiliza lá um sistema de trilho que é infinitamente mais rápido para instalar, isso assumo, onde o módulo fica ali próximo da cobertura. E eu querendo respeitar o que o fabricante de módulo pede, e para respeitar o que o fabricante do módulo pede, eu preciso aplicar isso. Então, foi uma coisa difícil, teve até um momento que a gente falou, poxa, acho que não vai dar, acho que nossa ideologia aqui está, nós estamos querendo lutar contra a maré, né, remar contra a maré. Mas aí encontramos dos nossos distribuidores pessoas que viram valor nisso, né? Encontramos valor, esse aqui é um sistema propriamente aqui para microinversores, né? Aí a gente tem aí, falando especificamente desse caso aqui, nós temos lá o pessoal da Ecore que comprou muito essa briga com a gente sabe o quantas pessoas eu atendo por dia, que a gente conversa, que a gente explica, mas eu posso te falar uma coisa. Nós estamos terminando aqui uma relação nova, uma formatação nova de materiais, vídeos curtos de instrução de montagem, e vocês vão ver que isso aqui vai ter uma fluidez muito melhor, e saibam que a Spin está investindo nisso. Está investindo bastante, estamos gastando muito tempo para criar materiais, melhorar site, enfim, toda essa parte gráfica, para que vocês tenham mais facilidade nessa montagem. E o produto, ele é montável, ele pode ser montado. Só que tudo na vida tem que ser treinado. E eu atendo, e a maior parte dos instaladores que eu atendo é uma conversa muito bacana. Quando a pessoa não se adapta, eu respeito, mas eu tento e faço o meu trabalho, e a maior parte a gente consegue convencer que o produto funciona e respeita as características dos demais equipamentos que estão envolvidos no sistema. Na sequência aqui, nós temos um sistema montado aqui por um amigo nosso, um cliente nosso, onde a turma fala, o Railless eu não consigo fazer linhas grandes de módulos. Dê uma olhada nesse sistema. Nós temos linhas aqui que devem estar chegando perto de 17, 18. Eu tenho linhas
do projeto do Mercadão de Madureira, no Rio de Janeiro, que teve linhas com 40 módulos, né, com rail-less instalado sobre trapezoidal. Então, é treinamento. E isso é compromisso nosso e nós vamos fazer isso. E hoje é um produto que é o carro-chefe da empresa. E muitas pessoas hoje estão vendo o valor nessa distância entre módulo e cobertura, que eu vou falar um pouquinho mais sobre os efeitos disso no final da apresentação. Perfeito? Bom, eu acho que já deve ter recebido alguma informação aí, perguntas, nós vamos fazer um pouquinho mais para o final, né? Sobre a questão aí de qualquer dúvidas que venham a ter, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais para o final. Então podem preparar ou já mandar aqui que a gente já vai deixando aqui guardadas ela para responder um pouquinho para o final da apresentação. Coberturas, vamos falar sobre as coberturas. Então isso aqui é uma parte bem interessante que às vezes a gente pode contribuir um pouquinho com vocês em algumas informações que vocês possam não ter sobre as características de cobertura. Perfeito? Vamos falar então sobre laje, coberturas planas, as lajes. Laje é uma coisa interessante, porque hoje muitas pessoas às vezes nos ligam e falam: a Spin não mandou um parabolt. A Spin não mandou um parabolt para mim e eu não consigo montar a minha laje. Nós não mandamos. Por quê? Uma laje, ela tem características. A laje, ela pode ter mantas, as lajes podem ser protendidas, as lajes, elas têm várias formas de uma construção de laje. Você tem lajes de hospitais, que eu já visitei obras de hospitais, onde ela tem algumas características específicas, enfim, de outros prédios. Então, nós sempre aconselhamos aonde que um instalador ele precisa sempre pesquisar muito bem quais são as características da sua laje antes de fazer a aplicação. Já tive alguns casos que foram bem estressantes até, onde a pessoa ficou brava. Não, eu estou preservando. Então, se eu mandar um parabolt, ele vai lá, mete um furo e estoura alguma proteção ou alguma coisa que a laje não poderia, né? De quem é a culpa? Então, tem que ser avaliado caso a caso. Lajes podem ter várias camadas, várias características que você pode ter que chegar e fazer uma sapata ou fazer uma aplicação de chumbador químico. Aí isso o instalador vai ver ou com o engenheiro ou com alguém que seja especialista na área civil para poder fazer o aconselhamento. Por quê? Um sistema fotovoltaico sobre uma laje, como vocês podem ver nessa imagem do triângulo que nós estamos colocando aqui, nós temos uma alta concentração de entrada de vento na parte traseira desse sistema, né, na parte de trás aqui dessa imagem que nós estamos vendo, e uma baixa saída. Então vamos imaginar que o vento está vindo de trás para frente. Então nós temos uma concentração de entrada e uma baixa saída. O que vai acontecer com isso? A carga vai ficar concentrada nos pontos de apoio. Ponto, fato, muito básico. Se você não fez uma análise correta da fixação da ancoragem sobre a sua laje, você vai ter uma tendência desse efeito aerodinâmico dessa vela subir. Então, colocar um parabolt por colocar um parabolt no sistema é muita pretensão da nossa parte. Então, entender a região que ele está colocando para o vento e determinar e verificar como ele faz isso é fundamental. Tivemos várias obras em hospitais, enfim, em lugares de grande importância, onde foi muito questionado a parte dessa ancoragem, que essa nossa tese que nós defendemos, ela foi muito aceita, muito bem aceita pelos engenheiros que acompanharam a instalação dessa obra. Tá? Então, fiquem muito atento a isso. Instalações em laje, não faça qualquer montagem. Eu sou contra o contrapeso. Tem muita gente que é a favor de colocar ali um contrapeso. Quando você imprime uma carga de uma região de 50 metros por segundo com um módulo a 23 graus de inclinação, provavelmente você pode ter um pico de carga de vento maior do que o seu peso e você pode ter algum acidente com isso daí. É minha opinião. Então eu sou sempre muito a favor de uma ancoragem mecânica, química, eu acho isso mais aconselhável e vários engenheiros que nós já conversamos também já deram o mesmo feedback sobre isso. Perfeito? Ok. Telhado caletão. Esse aqui é um telhado interessante, porque nós temos uma demanda grande, sempre muitas pessoas nos procuram, isso aqui é uma obra com um produto nosso, e aonde nós colocamos que telhado caletão não pode ter apoio na telha. Então nós já conversamos com vendedores,
com pessoas que trabalham com esse tipo de telha, e eles não indicam que você faça um apoio de carga sobre a telha. Eu sei que esse assunto é polêmico. Já teve gente em grupo, eu não me envolvo em polêmica desses grupos, algumas coisas, mas alguns fabricantes defendem que pode colocar a fixação na cobertura. Eu sou contra. Então a Spin trabalhou em ter trilhos que vençam um vão livre de 5 metros, de 5 metros e 20. A gente trabalha essa informação para que os apoios sejam feitos nas vigas, né? Até porque num datasheet de um determinado fabricante de telha, não vamos nem fazer propaganda aqui, tomara que não tenha o nome dele aqui, eu acho que não tem. Ele dá que em determinado ponto da telha, a gente está tendo ali uma carga de 100 quilogramas, de 100 quilos ali por metro quadrado de resistência. E se eu for ter um produto standard, onde eu posso ter uma região, como eu fiz uma avaliação de um supermercado há um tempo atrás, que me deu cargas de 145 quilos no metro quadrado, quando eu fiz a avaliação da carga de vento do trilho apoiado sobre a telha, eu estou passivo de números de ter uma ruptura. Ah, mas o meio, na maior parte, não. Mas em alguma parte, sim. Então, entre o duvidoso, entre essa forma, nós não trabalhamos. Tá? Então, se nós temos a função, fizemos vários projetos já disso, onde o cliente busca ancoragem na viga. A telha, para mim, não. Eu recomendo que os apoios sejam feitos na viga. A probabilidade de você ter algum problema vai ser muito menor. Por quê? As vigas, desde que devidamente, também dependendo do tamanho do projeto, faça toda uma avaliação estrutural, mas é muito mais seguro do que o travamento, o apoio do trilho ou do sistema sobre a telha diretamente. Perfeito? Então o sistema ele é dessa forma. Então nós vamos ter os trilhos apoiados nas platibandas, nas vigas de concreto, aço, enfim, qual for, e você vai jogar ela, deixar o trilho flutuando sobre a cobertura. Perfeito? Esse é o telhado caletão, aquela telha mais alta de fibrocimento, né? Tem várias medidas, dependendo de fabricantes, tal, de regiões. A gente já viu telhas com medidas diferentes, mas com a mesma característica. Esse número que eu estou aqui, eu te falo que é a telha maior, tá? É a maior telha de caletão que eu encontrei, que ela tem, se não me falha a memória, 23 centímetros de altura, alguma coisa do tipo assim. Tem algumas de 14, que consequentemente eu acredito que a carga também seja menor. Perfeito? Telhado cerâmico. Telhado cerâmico é uma coisa que existe também uma discussão muito grande. Esses dias eu estava num grupo até e saiu esse assunto. Eu uso gancho ou eu uso hanger bolt? Aquele fuso, né? Aquele prisioneiro laminador, né? O que eu uso, né? Eu já conversei com muitos donos de cerâmica, tá? E dono de cerâmica não recomenda que fure a telha. Porque a telha de barro, ela é uma telha com processo de extrusão. Então você vai colocar ali numa forma, numa boquilha, ela vai extrudar a telha, vai ter o corte, vai ter a parte de forma e vai ter a cura. A partir do momento que você faz um furo numa telha onde ela está curada, a região da espessura dessa telha, você está desprotegendo ela. Então, o efeito, isso é uma opinião que eu tenho muito formada e que vários donos de cerâmicas também confirmaram. Então, o efeito de um hanger bolt trabalhando ali nessa espessura da telha, com o balançar do vento, com a movimentação da cobertura do telhado, você pode ter uma grande possibilidade de trinca nessa telha. Aonde eu também acho que o processo de furar a telha, o seu risco de quebrar a telha é muito maior. O risco da telha ser quebrada durante o processo de furação, ele é grande. E eu acho ele demorado. Eu acho que ele é demorado. Eu acho que remover a telha, né? Temos um trilho já com 2 metros de vão livre. Então, remover algumas telhas, colocar o gancho, fazer a recolocação da telha. O sistema nosso de gancho tem uma espessura super baixa. Tem uma espessura bem baixa. Eu acredito que é a mais baixa do mercado, onde você tem uma interface muito boa. Você tem uma relação ali de encaixe muito boa. Né? Então, eu acho isso muito mais seguro, porque você mantém toda a característica original. Faz o travamento no caibro, entrelaça sobre a telha e deixa o telhado totalmente livre, a telha cerâmica, de qualquer carga. Então, qualquer carga que venha a ser impressa aquilo ali, você vai estar trabalhando, o maior ponto de esforço vai estar lá no caibro.
né? E você não está jogando qualquer variação que possa estar indo para o centro da telha. Então, recentemente eu tive uma viagem agora no Pará e fiz uma semana de visita só em cerâmica. Então, eu conheci dono de cerâmica de uma forma absurda. E todos eu perguntei sobre isso. Todos nós conversamos, nós falamos sobre isso. E eu confesso, foi unânime. Eles falam que não é recomendável que você faça furos na telha pós o processo. Tanto é que na Europa eu já vi que existem fabricantes de telhas que eles já fazem a telha com um canal para passar o gancho do cerâmico. Esse eu vi. Esse eu vi uma matéria, uma revista algum tempo atrás de fotovoltaico que eu achei muito interessante. Então quer dizer que faz sentido, tá? Então nós recomendamos sempre no telhado cerâmico fazer esse travamento no caibro. E o caibro também é algo que as pessoas sempre perguntam, Júlio, então a sua estrutura eu vou colocar e nunca vai voar? A nossa preocupação é que o trilho não deforme, que o clamp não solte e que o gancho não entorte. Mas avaliar o caibro, né? No sábado eu atendi um cliente de um distribuidor nosso que está aqui nos assistindo, aqui estou vendo que tem várias pessoas deles aqui nos ouvindo, aqui nos assistindo, aonde ele me ligou no sábado e ele falou, Júlio, estou com um caibro que eu estou vendo que eu passo a mão e ele está desfazendo. É seguro fazer a montagem? Não, não é seguro, né? Porque é como eu falo, né? Eu acredito que de 2 anos para trás, vamos imaginar de 2018 para trás, eu acredito que mais de 90% dos telhados que foram construídos, eu acredito que não foram pensados no fotovoltaico. Acredito que ninguém imaginou, né? Tipo, que ia ser colocado um sistema fotovoltaico. Então, avaliar isso agora que você vai com fotovoltaico. Ah, mas o cliente mandou, Júlio, eu pôr. Cliente, eu falo que cliente, para quem é instalador, a maior parte das pessoas que estão nos assistindo aqui agora que eu estou vendo, desculpa não falar o nome de todos aqui, mas é assim, clientes, eu costumo dizer que às vezes nem sempre cliente tem razão. E não fiquem espantados com o que eu estou dizendo. Clientes têm vontade. E nós aqui que estamos nessa discussão aqui, que somos técnicos, cabe a nós dosar essa vontade, dosar esse anseio do cliente do que ele quer. Então, chegar para um cliente e falar: o seu telhado não está apto para receber um projeto fotovoltaico. A sua viga foi mal dimensionada. Se eu colocar o peso sobre a sua cobertura ou nesse caibro seu, o sistema não vai ter resistência. É bom. Eu acho que isso, sinceramente, as pessoas vão ganhar credibilidade. Tá? Então, nessa parte, avaliar o estado de madeiramento é fundamental. Os parafusos, eles têm resistência. Eles têm teste de pull-out em madeiras de baixa resistência, né? Não madeiras de lei, ou eu não vou nem me arriscar a falar nomes de madeiras, tá? Mas ele tem, mas desde que a madeira esteja no estado bom, tá? Então, se já é visível uma deterioração, levanta a mão. Eu acho que é o melhor dos caminhos, né? É como eu costumo dizer, é melhor um fim trágico que uma tragédia sem fim. Ah, eu falei que o telhado dele é inapto, meu concorrente foi lá e montou. Não tem problema. Porque se você seguir com um problema desse, aí a sua tragédia não vai ter fim. Você vai ter problema, você pode ter uma morte, enfim, muitas coisas podem acontecer. Então, ver um problema é legal barrar no início. Perfeito? Telhado cerâmico. E aí nós temos aqui o próximo são ajustes norte-sul. Então muita gente me pede. Hoje eu declinei um projeto enorme onde o cliente queria fazer uma regularização de telhado norte-sul. Então vamos pegar e ajustar o ângulo do meu telhado. Então o cliente tinha uma telha ondulada e ele não poderia travar na viga e ele queria colocar um ângulo de 16 graus. Nunca. Nunca. Não dá. Isso não dá. A telha não tem resistência. Isso é provado com um número. Isso é muito fácil. No próximo slide aqui nós vamos falar sobre número de telha. Então isso não tem como, não funciona fazer dessa forma, tá? Então aqui isso pode acontecer. Vamos fazer um travamento sobre a telha? Essa é a única imagem de problema. Ah, não, vai ter mais uma no final que é uma imagem única, que ela é um curso do que não fazer de fotovoltaico, tá? Então, por favor, se alguém conhece quem fez essa instalação, não vamos arrumar briga, não é por nada. Mas é um erro, é um problema, nem sei se é no Brasil isso, tá? Mas é uma imagem que eu recebi. Então, fazer um travamento sobre uma telha, você deixa muito vulnerável o sistema. Então, numa necessidade de se fazer essa inclinação, não tem o que fazer, precisa, vamos buscar a viga. E aí, o interessante é fazer o teste.
Então, qual carga o sistema vai imprimir? Quanto a viga de baixo aguenta? Isso é calculado? É calculado. Isso pode ser de aço. Quando nos pedem, às vezes, de madeira, depende muito do estado da madeira, da deterioração, enfim, toda essa parte. Então, isso é um problema, tá? Isso é um problema. Então, eu sempre recomendo que as regularizações de telhado norte e sul sejam travadas na questão da viga. Sejam sempre travadas na viga, nunca na telha. Atenção, a carga de vento impressa vai ser muito grande, ok? Tem alguém perguntando aqui para mim sobre telha reta de concreto. Vou chegar nela. Pode ficar tranquilo aqui, Frederico, que eu vou chegar nela aqui para você. E esse é um assunto bem interessante e também bem bacana. Perfeito? Cheguei nela, Frederico. Telha de concreto tipo W. Essa telha de concreto tipo W foi o primeiro grande projeto que a SPIN fechou. Um grupo que está fazendo de SPE, né, que estão fazendo usinas aí para o mercado e de aluguel. E é um grande cliente nosso até hoje, que está com a gente. E esse foi o primeiro desafio. E esse primeiro desafio, para nós, foi muito interessante. Por quê? Quando nós ganhamos esse projeto, ganhamos o projeto não, quando nós fomos chamados para cotar esse projeto, ele já tinha outras propostas na mão. E eram umas propostas de triângulos enormes, com sapatas de contrapeso de concreto, que iam ficar na calha dessa telha. E é uma grande empresa aqui do Brasil, e como ela é de conhecimento de todos, eu também não pedi autorização para o meu cliente de citar o nome dela, não vou citar, tá? Mas é uma empresa de conhecimento comum de todos, tá? O que aconteceu nesse projeto? Foi muito interessante. Por quê? Nós fomos atrás do fabricante da telha para entender características. Porque quando você olha essa telha de concreto W, que você vê aqueles caminhões gigantes com a telha passando, você fala, nossa, essa telha aguenta um carro em cima dela. Não aguenta. Não aguenta. E quando nós chegamos com a nossa proposta, o nosso concorrente tinha colocado lá um sistema com sapata de contrapeso em cima da calha para suportar o triângulo, né? Então olha que legal. A sapata pesava em torno de 180, não vou me recordar exatamente, tá? Mas em torno de 180 quilos, 150 quilos de concreto, né? Isso dividido em 1,2 metros quadrados, era alguma coisa perto disso. E ele estava lá, com a proposta já na frente, nós chegamos depois, né, com a nossa avaliação, porque o cliente não estava tão satisfeito com essa informação. E aí era um achismo, né? Era aquele achismo, não, a telha é grossa, ela tem 6 centímetros, ela é de concreto, ela é protendida, vamos fazer dessa forma. Ok, vamos fazer dessa forma. Quando nós pegamos o datasheet, nós conseguimos com o fabricante da telha o desenho construtivo e fizemos toda a avaliação de carga. Vocês estão vendo aí, de um fabricante. Essa telha não aguenta 300 kg por metro quadrado. Essa telha, ela tem nas suas abas superiores e na sua calha uma proteção. Então ela tem um malhal de aço, quando alguém já deve ter visto na estrada, vamos imaginar, ou até num prédio, ela colocada sobre algum edifício, você vê que ela é envergada, é a proteção. Então, toda a resistência, toda essa massa que ela tem, ela serve para trabalhar em um vão livre grande. 20, 25, 30 metros de vão livre. Depende do modelo da telha, depende da altura do W, tá? Mas ela tem baixa resistência à tração. Então, toda vez que você faz um sistema nela, você tem que trabalhar com uma baixa inclinação para você não ter uma grande propensão de arrasto. Então, você trabalha com uma baixa angulação, adequa o seu sistema a ter uma perda de eficiência, mas preserva o prédio, tá? Então preserve o prédio, preserve a construção, porque é mais importante do que um sistema fotovoltaico bem sucedido a vida de quem está embaixo. Então, eu já vi sistemas onde fura a área protendida. Não pode. A área protendida, se você furar, você quebra a resistência da telha. Então você não pode furar. Você não pode colocar 150 quilos em 1 metro quadrado. Ela não tem resistência para isso. Então, é o tipo da telha que muitas pessoas que nos procuram, e nós temos muito projeto com isso é bem legal, nós temos um reconhecimento muito bom nisso daqui, por esse case que nós fizemos, que foi um case muito bem elaborado e muito bem tratado. Entre nós, o investidor, que era o cliente, a empresa, que é uma empresa renomada no que se diz engenharia aqui no Brasil, tem pessoas muito boas, e o integrador, que fez o projeto. Todo mundo tinha muita ciência do que estava sendo feito nesse momento.
E aí nós temos essa solução da telha W, trabalhando com o módulo dentro da calha, dessa forma, para que nós possamos fazer uma leve inclinação, mas eu não trabalho com esse suporte de uma calha para outra. Por que eu não trabalho com o trilho ligando uma calha na outra? Eu trabalho na mesma. Essa telha dilata demais. Ela tem uma dilatação muito grande com o tempo. Muito grande. Então, essa dilatação dessa telha, se eu colocar trilhos de um lado ou para o outro prendendo e montando num sentido oposto, e não dentro da mesma calha, andando sobre a obra, ela mexe muito. Com o calor, com o frio, isso é notório. Nessa última obra que eu visitei, essa daqui, entre as telhas, na parte superior aí na parte superior da aba dela, vocês estão vendo que tem uma manta preta. Essa manta preta é uma manta de borracha de aproximadamente uns 2,5 milímetros, 3 milímetros, onde o cliente colocou para isolar, para calafetar. O próprio cliente, tá? Isso aqui é uma escola, tá? Desse caso aqui, tá lá em Araraquara, essa obra aqui. Ele fala que de 8, 9 meses aí, de tempo em tempo, é necessário trocar essa manta porque elas rasgam. Por causa da deformação, ela rasga. Então, os sistemas são travados em calha a calha. Então, eu não interligo entre as calhas, para que eu não transporte e não passe cargas excessivas para o módulo fotovoltaico. Legal? Perfeito? Sim, alguém comentou aqui sobre a junta de dilatação. Isso mesmo. Esse espaçamento aqui entre elas é isso. É uma junta de dilatação que você tem entre elas. E é por causa disso. O prédio movimenta, o calor dilata, o frio contrai. E você também tem pessoas que vão passar sobre ela. E eu, quando estive visitando a obra também, ela mexe, ela movimenta bastante. Perfeito? Vamos falar sobre os telhados ondulados. Então, telhado ondulado com viga de madeira. Eu sou contra toda e qualquer fixação em telhado ondulado. Totalmente. Por quê? A característica dos telhados ondulados. Perdão. Viga de aço, perdão, desculpa. Fazer o travamento sobre o telhado ondulado, ele não tem características de resistência. Eu não vou nem citar a turma que está colocando trilho de alumínio rebitado direto na telha de fibrocimento. Isso para mim é o cúmulo da tragédia, no meu ponto de vista, tá? Então, entender qual é o tipo da viga de aço que você tem por baixo do seu telhado ondulado é fundamental para que você defina o tipo do seu suporte. Você pode ter um suporte que abrace a viga, porque pode ser que o seu laudo estrutural fale que não pode ter furo na viga. Nós fizemos o projeto do aeroporto, do estacionamento, de um dos estacionamentos do aeroporto de Confins, onde o laudo estrutural do projeto apontou que não poderia ter furo na viga. Ele falou assim, ok, pode colocar, mas não pode ter furo. Então você tem que fazer um travamento abraçando a viga. Em muitos casos pode ter furo? Pode ter furo. Mas é muito fundamental entender a característica da viga. Tá? E aí você vai definir o seu sistema. E por que o travamento tem que ser na viga? Esse daqui, eu não vou colocar o nome também, é um relatório que eu encontrei na internet, que eu acredito que a realidade não deve ser tão diferente de outros fabricantes, que ele mostra a relação de carga que esse sistema, que essa telha aguenta. Então vamos lá. Quais são, normalmente, eu encontro obras com esse tipo de telhado, tá? Isso aqui é de aço, tá? Recapitulando aqui, aço, telhado metálico. Então, normalmente nós encontramos que o padrão no Brasil é 0,43 de espessura, 0,45, 0,5 de espessura da telha, e com vão livre de 1,70 a 2 metros. Não estou falando que é regra, mas normalmente os lugares que eu visito estão nesse padrão, tá? Então, estando nesse padrão, nós temos a letra F, é a carga para fechamento, quando essa telha está na lateral do galpão. E a letra C, ela representa a carga aplicada de resistência, tá? Na cobertura. Então vamos imaginar lá, com 1,75 m de vão livre entre as terças, essa telha metálica ela pode aguentar uma carga adicional nem de 30 kg, né? Então por metro quadrado. Então você tem um módulo, você tem efeitos de chuva, enfim, você vai ter várias forças trabalhando em cima dessa telha. Andar sobre uma telha dessa metálica, eu já andei, você pisou, ela amassa. Então, um sistema preso sobre uma telha, aonde você vai poder imprimir uma carga superior ao que ele possa permitir,
e essa telha venha amassar, venha se deformar. Quem vai garantir a funcionalidade e a resistência do clamp? Eu não vou fazer nenhuma avaliação aqui agora de cada fabricante de estrutura. Não vou. Não é esse o objetivo do webinar. Mas pode acontecer? Pode. Então vamos buscar a viga. Então vamos buscar a viga. A telha não dá resistência o suficiente para trabalhar com essas ações. Então buscar a viga é o ato mais seguro. Então o travamento vai lá, um simples fuso laminador, como todo mundo oferece no mercado, buscando as duas almas da viga, as duas abas da viga, perdão, e elevando o sistema sobre o telhado. Então toda a carga, toda a sucção, toda a compressão, todo efeito que o vento venha a causar, você isenta o telhado e joga a carga para a viga que esteja embaixo, fazendo a ancoragem do sistema fotovoltaico. Tá? Então, às vezes, eu já participei de vários workshops de alguns distribuidores e muitos integradores, às vezes, não têm essa informação. Nós estamos tentando compilar vários dados de vários fabricantes, tudo tal, e eu acredito que nos próximos meses a gente vai montar um material interessante para deixar de apoio, para que a pessoa possa chegar, às vezes, numa disputa, né, de projeto, você instalador que está aí, você fala, eu estou orçando correto, eu vou travar na viga, o meu sistema está ficando X. Pô, mas meu concorrente, ele está emparafusando direto na capa da telha, não vai aguentar em nada, mas ele é mais barato. E aí você pode chegar com esse material, apresentar para o seu cliente e falar, olha isso. Olha o que ele está te ofertando, se ele te abrir isso aí, e olha o que é o correto. Então, boas práticas existem em qualquer mercado, né? Agora, a degladiação por preço ou por algumas coisas, eu acho que ela não pode ir contra os números de engenharia. Perfeito? Então, falamos aqui um pouquinho do telhado metálico ondulado. Seguindo agora para o fibrocimento. Então, do fibrocimento, eu tenho minhas restrições do fibrocimento de calha alta, né? Então, quando a gente vai falar do fibrocimento baixo, aí o problema é um pouco maior. Então, aí a gente vai ter algumas cargas de vento que alguns softwares, alguns projetos que nós já simulamos, que nós fizemos, deu números de carga do sistema todo atuando sobre o telhado muito maior do que a telha pode resistir. Então, eu sou contra essa questão da ancoragem em telhado ondulado. Mais uma vez, reforçando essa nossa tese da SPI. Né? Então, mais uma vez, fazendo a montagem sobre a viga e isentando a telha da carga, eu acho, sinceramente, a coisa mais adequada e segura para que o seu sistema tenha uma longevidade. Perfeito? Vamos seguir aqui então, trapezoidal. Então aqui a gente volta lá no ponto que eu disse, né? A questão aqui do sistema Railless. Isso aqui é uma obra que nós fizemos com um parceiro nosso no Rio de Janeiro. Isso aqui é um projeto de 1 mega, que foi instalado num CD, aonde ele optou pelo Railless. Então o telhado trapezoidal tem resistência? Muita resistência. O telhado trapezoidal ele tem uma geometria, ele tem uma característica, comparado com o ondulado, tá? A resistência dele na cobertura num vão livre padrão de mercado, voltando na mesma característica, é infinitamente maior. E aí quando eu imprimo uma carga de vento do Brasil, onde eu vou jogar numa situação onde o vento vai poder atuar sobre isso daqui, os números me deixam tranquilo. Os números me deixam numa condição favorável que o telhado vai aguentar, que o telhado vai ter capacidade de trabalhar com esse sistema sobre a cobertura. É fato, gente, não vamos se enganar. A telha é só uma parte da edificação. A edificação ela é constituída por vigas, por paredes, por entrelaçamentos de vigas. Então, grandes projetos como esse que foi executado aqui, teve todo um laudo estrutural que foi feito. Esse prédio aqui sofreu uma rajada de vento em janeiro, se não me falha a memória, onde os portões das docas tiveram portões que abriram com o vento. Estourou o portão com o vento. E graças a Deus nossos módulos estão lá. Então a nossa teoria ela está valendo e foi interessante. Interessante não, foi muito trágico, né? Foi um pé de vento muito grande, mas foi um projeto muito bem executado e foi muito legal essa parceria que a gente fez com esse nosso cliente nesse projeto aqui. Então, a característica, mais uma vez, do trapezoidal, ela é muito semelhante do ondulado. Ao grosso modo, você fala, nossa, as coisas são muito próximas. Mas os números, e vocês fazem, fazendo questão, tá? Peguei o mesmo fabricante para ver a mesma verificação dele entre a ondulada e a trapezoidal. Então, a diferença é brutal
da carga que esse sistema vai estar trabalhando. Alguém mandou aqui, seria telhado metálico trapezoidal. Sim, Alcides, sim. Aqui nós estamos nesse último slide agora que o senhor está acompanhando aqui, nós estamos falando num trapezoidal. Como está aqui na imagem aqui agora que você deve estar vendo, temos trapezoidal TP25, 40 e TP100, mas são telhados trapezoidais metálicos. E aí, como eu falei lá no começo, isso daqui foi a maior alegria e a maior dor de cabeça da nossa empresa. Por quê? Concorrer com o sistema de mini trilho é desleal. Não dá. Tá? Então, a Spin nunca teve e a Spin não vai ter sistema de mini trilho. Tá? Módulo precisa respirar. Módulo precisa respirar, precisa de vento. Tá? Então precisa de distância. Então eu não sou contra, não posso ir contra o que determina um fabricante de módulo. Então esse aqui é um sistema convencional para inversor de string e essa daqui é o sistema que o nosso parceiro Ecore comprou com a gente lá no começo para fazer a ancoragem de microinversor e otimizador. Então a gente eleva o módulo, eleva os aparelhos longe de água, longe de fontes de calor e a gente deixa ele também com a distância recomendada pelo fabricante da distância dele pro módulo fotovoltaico. Perfeito? Aqui também nós temos o sistema, é lógico, né? O sistema convencional com trilho, tá? Hoje nós não estamos vendendo tanto esse sistema. O sistema de railless, independente do sistema de microinversor ou de inversores de string, ele é hoje o que tem mais saída, mas a opção existe e está disponível caso alguém não venha se habituar com o sistema railless normal. A Spin eu brinco que é uma concessionária, é uma loja de carro. Ela tem que ter produtos para cada característica. Então isso nós conseguimos e ofertamos para o mercado. Telhado zipado. Isso aqui nós orçamos muito ano passado e esse ano começou a ter retorno. Fizemos 2 grandes projetos esse ano de telhado zipado no sul do país e um aqui agora no interior de São Paulo. Esse aqui é um projeto do meu amigo Carlos e ficou muito bacana, é muito legal. Então essa telha zipada, ela é uma telha que ela tem um processo, como o próprio nome diz, de zipagem, por esse aparelhinho que vocês estão vendo aqui. Então essa telha são 2 ondas de aço, aonde elas se encontram, e esse aparelhinho vem fazendo a zipagem, né, o esmagamento dela ali, para fazer a impermeabilização. E essa telha tem uma característica muito interessante, ela não pode ter furo, em nenhum lugar, muito menos na calha, e tão quanto na aba. Ela não pode ter furo. Então o sistema de montagem dela, ele é um sistema por pressão. Então ele é um braço, ele tem um pescocinho, como vocês podem observar nesse sistema railless, igual está na foto do projeto, aonde ele vai travar nesse pescocinho e você vai fazer o aperto e o esmagamento. Com esse esmagamento você cria uma pressão para poder fazer o travamento sobre a telha. Essa telha é incrível. Eu visitei essa obra, é muito fácil de andar sobre ela, mas ela tem essa característica. Tá? Então o sistema também pode ser no railless, como está nessa foto, do jeito que ele optou nesse projeto. Isso aqui é uma empresa, eu não me lembro, acho que é uma empresa alemã aqui no interior de São Paulo. E foi um projeto muito bonito. Está em fase terminal aqui, está na fase final de obra lá, tá muito legal. E ele também pode ter o sistema com trilho. Podemos colocar o trilho contínuo também sem nenhum problema. Existe uma característica bem interessante para mim comentar aqui com vocês, que é muito legal. Se você for utilizar alguns telhados, como esse caso aqui, onde ele tem uma baixa angulação, ele é um telhado muito plano, e você observar na sua volta que você pode ter uma área de sujidade relativamente com uma possibilidade alta, poeira, cerâmica, enfim, estrada de terra próximo, é muito interessante se você for utilizar lá um módulo full cell, vamos imaginar, não seja um módulo half cell, a posição de você, na baixa inclinação que o telhado vem a ter, é muito legal nesse caso aqui você trabalhar na orientação paisagem perante a queda. Por quê? Se você trabalha no retrato relativo à queda do telhado, você pode ter um acúmulo de sujeira na questão da região ali do diodo de bypass. Então trabalhar com ele no paisagem pode ser bom, pode ser bem recomendado às vezes em telhados quando você tem uma baixa queda, tá? Quando você tem uma baixa inclinação ali, para você não ter um problema de eficiência. Nesse caso, ele foi instalado no paisagem, ele tem uma baixa queda, esse telhado aqui. Tá bom? Só um comentário que eu já vi algumas obras e alguns conselhos dessa parte eu acharam interessante. Perfeito?